É tempo de sarar, de reviver. Oi, para você que me acompanha, Alex Cavalcante, quero falar um pouquinho sobre a psicofarmacologia, de que forma essa ciência tão importante, onde nós vamos falar sobre os analgésicos e aqueles que são mais utilizados no tratamento, por exemplo, de epilepsia e esquizofrenia. Quais são os seus respectivos mecanismos de ação, a indicação terapêutica, as principais reações adversas e as interações medicamentosas, inclusive com outros medicamentos e associados aos alimentos também. Existe um contexto de aprendizagem que é bem importante a gente comentar sobre a ideia dos pacientes que atravessam quadros de doenças crônicas e clínicas, como por exemplo o câncer. Deixa eu contar um caso clínico para você. Há um ano, Alexandre descobriu um câncer de estômago e ele vem se tratando com quimioterapia e vem se tratando também com antineoplásicos. Mas mesmo assim ele teve metástase no câncer e foi para o esôfago e ele começa a sofrer com dores horríveis. E antes do agravamento dessa doença, o Alexandre já fazia uso de codeína para o tratamento da dor. Mas a mudança dessa condição aconteceu quando seu médico prescreveu a morfina, que é o mais potente dos opioides, utilizada inclusive em casos de dores severas. E foi então que na quarta-feira a situação problema aumentou, quando Alexandre fez um uso mais habitual dessa morfina e da codeína, medicação que já estava inclusive suspensa pelo médico. Ele não se atentou e passou a sentir os sintomas dessa intoxicação. E aí, com dificuldade para respirar, com a diminuição dos batimentos cardíacos, o Alexandre começa a piorar. E no hospital, pessoal, ele recebe todo o suporte necessário. Mas será possível que a gente pode reverter o quadro de intoxicação pelos opioides? No caso, os opioides da morfina, da codeína. O que eu quero dizer para você é que para a gente compreender toda essa situação, problema que foi exposta, a gente deve saber pelo menos 3 coisas: fármacos agonistas, fármacos antagonistas e os conceitos de farmacocinética. Isso que eu estou fazendo aqui é uma mentoria clínica para a psicologia, os profissionais de saúde mental, de uma forma geral, incluindo biomédicos, sobre o ponto de vista da psicofarmacologia da dor e como os opioides, nesse caso aqui trazidos para pacientes que estão em atravessamento de quadros de câncer, em especial a esquizofrenia, e como eu disse no começo aqui para você também, as interações da farmacologia para os casos de epilepsia, e esses casos a gente quer trazer um convite de estudo para você perceber como tudo está integrado dentro da analgesia. Quer ver só? Vamos explorar um pouquinho a ideia das drogas analgésicas nessa ação mais central. Dor e analgésicos. Essa dor que a gente trouxe no exemplo, como a dor de uma forma geral, ela traz angústia, ela traz sofrimento. E é por isso que os analgésicos estão entre os medicamentos que são os mais vendidos do mundo. Os analgésicos de ação central, que é o que eu vou falar agora, eles são fármacos que vão aliviar a dor por um mecanismo que vai atuar no sistema nervoso central. Isso é o mais importante de sabermos e revisarmos. Quais são os tipos então de analgésicos, Alex? Analgésicos agonistas de receptores de opioide, anota aí, e os antagonistas de receptores opioides. Eu queria deixar alguns exemplos aqui para você. Vamos falar sobre os agonistas de receptores opioides: morfina, codeína, o tramadol, a metadona, oxicodona e entre outros agonistas de receptores opioides. Qual que é o grande risco disso aí? Substâncias que estão em uma intoxicação ou superdosagem. Para reverter esses efeitos, faz o uso de antagonista de receptor opioide, como a naloxona. Daí eu tenho os antagonistas de receptores opioides também. Eu falei dos agonistas e estou falando agora dos antagonistas. A nalorfina, que são em doses mais baixas, a naloxona e a neutroxona. São os analgésicos usados principalmente para tratar depressão respiratória causada pelas doses do Alexandre lá, pelas doses excessivas da morfina, tá? Então todos esses
analgésicos que eu trouxe, eles agem de forma central, como o tramadol, que eu estou falando agora dos analgésicos de ação central, que são os analgésicos que vão atuar no sistema nervoso central. O tramadol, a diamorfina, a metadona, os antiepiléticos, epilépticos e os antidepressivos tricílicos. Tem também a oxicodona que entra aqui nesse caso, tá? Esses são os principais antagonistas e o que eu gostaria que você pudesse conhecer é sobre essa importância da anulação da situação problema no caso do Alexandre. Então, para essa situação, a gente sempre vai lembrar fármacos agonistas, os fármacos antagonistas e os conceitos de farmacocinética. Tudo isso para que a gente compreenda os problemas expostos dos nossos pacientes associados ao tratamento em psicologia. A psicofarmacologia preza por esses aspectos de uma forma sensacional. Eu queria muito que você pudesse trazer à memória casos de pacientes que você porventura viveu, situações que você atravessou e que estão hoje um tanto quanto longe dessa realidade química ou bioquímica dos pacientes de vocês, tá? E não esqueça que não existe desintegração hoje no conceito de psicologia. A psicofarmacologia vai trabalhar várias fisiologias. Eu falei na aula anterior sobre a fisiologia da epilepsia e das drogas anticonvulsivas, anticonvulsivantes. E todas essas situações e problemas que eu tenho trazido, como a história do Alexandre, da filha dele, que foi a Letícia, que é a situação anterior que nós falamos, elas vão trazer as ações agonistas e antagonistas, tá? Muito importante termos essa conceituação forte entre nós. Então, conceitos de farmacocinética, para que a gente consiga compreender a eliminação dos fármacos, e os conceitos de farmacologia, para a gente entender os mecanismos de ações desses diferentes fármacos. Pessoal, vou ficando por aqui nesse podcast. Quero agradecer quem participou das nossas aulas anteriores. Para você que está chegando, a nossa mentoria clínica tem todas as aulas na mentoria clínica todo dia, onde você tem um acesso a vários conteúdos que de forma organizada vão ajudar na sua saúde biopsicossocial, que é o instrumento aqui do nosso trabalho. Mais uma vez, Alex Cavalcante, uma honra estar com você nessa jornada de vida na vida. Vamos em frente, juntos somos mais, o conhecimento é o que precisamos para dar certo. Até o próximo episódio. E eu quero agradecer a você, mulher, que está aqui nessa jornada conosco e apresentar para você o nosso programa de saúde integral da mulher, onde nós vamos trabalhar temas importantes para a sua qualidade de vida e bem-estar.